A paz do Senhor Jesus, meus amados. Tiago 5, a partir do versículo 13, diz assim: entre vocês, alguém que está sofrendo, que ele ore. Alguém que se sente feliz, que ele cante louvores. Entre vocês, alguém que está doente, que ele mande chamar os presbíteros da igreja, para que estes orem por ele e o unjam com óleo, em nome do Senhor. A oração feita com fé curará o doente. O Senhor o levantará. E se houver cometido pecado, ele será perdoado. Portanto, confessem os seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros, para serem curados. A oração de um justo é poderosa e eficaz. Elias era humano como nós. Ele orou fervorosamente, para que não chovesse, e não choveu sobre a terra durante 3 anos e meio. Orou outra vez, e os céus enviaram chuva, e a terra produziu seus frutos. Meus irmãos, se algum de vocês se desviar da verdade e alguém o trouxer de volta, lembre-se disso. Quem converte um pecador do erro do seu caminho salvará a vida dessa pessoa e fará que muitíssimos pecados sejam perdoados. Vamos meditar um pouquinho então sobre esse texto. Então, o que fazer diante do sofrimento? Sofrimento é algo que todos nós enfrentamos enquanto estivermos vivos, e ninguém quer morrer, todos nós queremos viver. Enquanto estivermos vivos, passaremos por dificuldades e enfrentaremos sofrimentos. Mas o que fazer diante do sofrimento? Desistir? O que fazer diante do sofrimento? Chutar o balde? O que fazer diante do sofrimento? Se entregar ao desânimo? Perder a força para buscar, para estar na igreja, para buscar a Deus, perder a esperança? Mas o que o texto diz no versículo 13? O que fazer quando está sofrendo? Ora. Oração em meio ao sofrimento. A oração vai te dar força para resistir à tempestade até que ela passe. Porque toda tempestade, meu irmão, passa. Nenhuma noite, por mais escura e fria que ela seja, ela dura para sempre. Toda noite passa. E logo depois da noite escura e fria, o sol volta a brilhar. Então, em meio ao sofrimento, não desista, não se entregue, não desanime, não perca a esperança, mas ore. Ore. A vida de oração é uma vida também de adoração. Por que vida de oração é vida de adoração? Porque quando você ora, você reconhece a grandeza de Deus. Você ora a Deus porque você sabe e crê e reconhece que Deus é grande e todo-poderoso, e Ele pode te conceder o seu pedido. Ele tem poder para isso. Não há nada que o nosso Pai que está nos céus não possa fazer por nós, por nossas vidas. Portanto, quando você ora com confiança no Deus Todo-Poderoso. Portanto, a oração é também a adoração. Quando você dobra os joelhos para pedir a Deus, você pede porque você crê que Deus tem condição, Ele pode fazer isso por você. Então, se você crê, reconhece isso, a sua oração, ela também é adoração. Então, o que fazer ao meio do sofrimento? Adore, adore, ore, ore, ore. E o que fazer quando estou feliz? Nós lemos o versículo 13. Cante louvores, se alegre, compartilhe a sua alegria com os irmãos. Porque é engraçado que tem irmãos que só compartilham sofrimentos. Aí quando o negócio está feio, quando a situação está brava, vai, pede oração e chora. Me ajuda, meu irmão, me ajuda, pastor, ora por mim. Eu compartilho os sofrimentos, mas quando Deus abençoa, a pessoa se cala. Quando Deus abençoa, a pessoa sequer se dá o trabalho de falar com o pastor ou com os irmãos que estavam orando, parem de orar e agora se alegrem comigo, porque Deus já me deu a bênção. Não falam. Quando a bênção chega, algumas pessoas se calam. Então está feliz, cante louvores, adore a Deus, compartilha aquilo que Deus fez, testemunhe daquilo que Deus fez na sua vida. Adore ao Senhor e compartilhe isso com os irmãos. Não é verdade? Não compartilhar só os sofrimentos, É chorar com os que choram, mas se alegrar com os que se alegram, Está chorando? Pede ajuda. Compartilha.
Está feliz? Compartilhe também a felicidade, meu irmão. A alegria com seus irmãos, né? Que isso vai abençoar e fortalecer a fé de toda a igreja. O que fazer, então, diante da doença? Falamos do sofrimento. O que fazer diante da doença? Versículo 14 diz: entre vocês alguém que está doente, que ele mande chamar os presbíteros da igreja, para que estes orem sobre ele e o unjam com óleo, em nome do Senhor. Então, o que fazer diante da doença? Ficar desesperado? Não. O que fazer diante da doença? Perder a fé? Não. O que fazer diante de uma doença? Correr? Sair da igreja? Não. O que o texto está dizendo? Manda chamar os presbíteros. Para a gente hoje, manda chamar o pastor. Chama o pastor. Chama aquele que é responsável pela sua vida espiritual. Chama o pastor da igreja. Mas que pastor? De qual igreja? O pastor da igreja a qual você é membro. Não o pastor da esquina, não outro pastor. Não o pastor de qualquer igreja, mas o pastor da igreja que você é membro. Sim, o pastor é limitado e cheio de falhas, como você também é. Mas existe uma autoridade de Deus sobre a vida do pastor para abençoar a sua vida. É dever do pastor orar pelas ovelhas de Cristo, as quais ele tem, recebe de Deus essa incumbência de cuidar das ovelhas. Não deixe de procurar o seu pastor. Muitas ovelhas têm deixado de procurar, deixado de receber, deixado de desfrutar desse privilégio de pedir ajuda em oração ao seu pastor. Não pense que procurar o pastor vai incomodá-lo. Não pense que procurar o pastor para pedir uma ajuda em oração, em aconselhamento, vai irritá-lo, vai tirar o tempo dele. Porque se ele for pastor de verdade tem que ter tempo e disponibilidade para as ovelhas. Porque cuidar das ovelhas é o trabalho do pastor. Portanto, um pastor que não tem tempo para as ovelhas e que não tem disponibilidade para as ovelhas pode ser qualquer coisa, menos pastor. Porque um pastor de verdade, eles têm alegria e disponibilidade para ajudar as ovelhas em oração, em aconselhamento e a chorar com as ovelhas e também se alegrar com as ovelhas. Então procure, diante de uma doença, peça que o seu pastor ore por você. Seu pastor vai ministrar, vai ungir você, vai orar você. Aí, segundo a vontade de Deus, Deus vai operar. Então, quando você ora, quando você permanece firme e quando você procura o seu pastor, não porque ele é alguém que tem uma fé espetacular, alguém que é capacitado de uma forma que está muito acima de você, que é uma coisa de outro mundo. Não, o pastor, ele tem falhas, ele tem problemas, ele peca, ele é igualzinho você. Mas Deus usa para poder abençoar as ovelhas. Então procure o pastor. Qual a consequência quando você então procura o pastor? E com humildade, né? Porque o fato de você procurar o pastor também é preciso que você tenha humildade, que muitas pessoas deixam de procurar por falta de humildade. Quem é esse pastor? Quem ele pensa que é? Eu sou... Qual é a diferença da minha oração para a oração dele? Eu não preciso procurar o pastor. Então você deixa de obedecer o que a Bíblia está dizendo aqui. Mas qual é a consequência quando você faz isso? Versículo 15. Diz assim: a oração feita com fé curará o doente. O Senhor o levantará. E se houver cometido pecados, ele será perdoado. Então o que nós temos aqui no versículo 15? Cura e perdão. Mediante a obediência da ovelha, quando vai então pedir ajuda ao seu líder, né, em obediência à palavra de Deus. É claro que sempre segundo a vontade soberana de Deus. A oração deve ser feita com fé, uma fé em submissão à vontade de Deus. Mas o pastor deve orar com fé, batendo, né,
pedindo, buscando e batendo na porta do céu, pedindo a cura do corpo, né, que são as doenças, e pedindo a cura da alma, que são os pecados. Né? Então o pastor vai orar e, segundo a vontade de Deus, no momento de Deus, né, Deus curará o doente. E se houver cometido pecados, os pecados também serão perdoados. Olha a importância de se obedecer à palavra de Deus. Até daqui a pouquinho.